Bom, o texto do professor Etzkowitz, né, ele é de abril de 2019 e a tradução dele seria o Vale do Silício, né, se é um modelo global, replicável, ou se é uma anomalia única, né, que não seria replicável. Ele faz esse texto, ele trata da história inicial do Vale do Silício. Na verdade, ele fala que estudar o início, né, dessas construções, dessas regiões de inovação é muito importante para tentar replicar. Ele fala da Rota da Seda, fala da primeira vez que esse termo foi usado e de duas outras rotas da seda contemporâneas agora, e vai trabalhar o desenvolvimento regional comparado, né, de regiões que se desenvolveram. Ele traz a metodologia, explica a metodologia que ele faz essas comparações e estou ouvindo o microfone aberto, não sei se estava com algum problema, desculpa. E fala de universidades empreendedoras dessas regiões que ele está comparando e depois as considerações finais. Bom, então, o primeiro ponto do artigo ele vai tratar da história inicial, né, do Vale do Silício, como um guia. Então, o objetivo dele é pegar modelos de inovação regionais, né, que foram permeabilizados ali pela universidade, a empresa e governo. Ele vai tratar especificamente de 4 regiões e, e vai comparar, né, para ver se esses modelos são replicáveis. Então, ele, como eu já disse, a história inicial de cada região é melhor para as regiões que são aspirantes a copiar esse modelo, e ele explica porque depois o ecossistema contemporâneo, por exemplo, do Vale do Silício, ele tem múltiplas tecnologias interativas e paradigmas de negócios que são mais complexos. E a fonte geradora deles, né, que foi ali a universidade e o governo, ao passar do tempo ela é esquecida, ela é enfraquecida pelos artefatos que foram criados e pelas marcas que estão ali presentes. Então, por isso ele enfoca bastante no início, né, dessas regionalizações. Ele vai tratar aqui um cluster, né, de alta tecnologia alcançado, que são os nós, né, ali de alta tecnologia. Aí ele traz uma frase interessante que eu coloquei aí, que paradoxalmente o Vale do Silício é único, mas é replicável, meio que respondendo, dando um spoiler ali, respondendo, né, da questão inicial do texto. Tem uma foto aqui que eu trago, que ela é tirada de 1914, do topo do Monte Hamilton, e uma mais atual, então são 100 anos aí para ver como que a região se desenvolveu, né? Ele fala que ela é um ícone internacional de inovação regional e ela atrai muitos pesquisadores e formuladores de política tentando replicar, né, o modelo, compreender e emular o sucesso que foi tido lá. Por trás, hoje, contemporâneo, né, existe esse nó que ele trata de global de inovação. Ele fala que os fracassos muitas vezes são disfarçados de pivô ali, e, e ele fala que o reservatório de fundos federais, né, que foi reabastecendo ali por meio de sucessivas gerações, estaria em sinais de estagnação, se não em declínio. Tá? Então, quando ele começa a falar ali de um possível declínio da região, ele cita, né, a Bell Labs, que foi o início, né, do Vale do Silício, e que hoje está extinta, né, que hoje não existe mais. Ela que colocou o silício, né, no Vale do Silício, é uma empresa de desenvolvimento científico subsidiária da empresa finlandesa da Nokia, e ela tem esse nome justamente por causa do Graham Bell, né, que é o inventor do telefone, e ela é um importante instituto aí de pesquisa tecnológica da época.
Lá foram criados o circuito para computadores, tecnologia de laser, tecnologia para aparelhos celulares, a linguagem de programação C e C++, e o mais importante de todo, que é o transistor, né? Mas eu estava lendo um pouco sobre a história e ela tem 8 principais cientistas, né, que deixaram a empresa e formaram outra empresa, e então o declínio dela, que ela foi oficialmente fechada, está mais ligada à saída desses 8 cientistas, né? Mas é uma curiosidade que marcou aí o início do Vale do Silício. Bom, depois o texto trata da Rota da Seda, né? Originalmente esse nome, né, essa Rota da Seda, tem o nome dos navios da Companhia da Índia, que transportavam os bens valiosos do leste asiático até Amsterdã. E aí, essa lá do século XVII, né? Atualmente, eles fazem uma comparação com o que seria uma Rota da Seda virtual, né? Porque conecta regiões globais de geração de tecnologia com o Vale do Silício, a fim de aproveitar esse potencial de tecnologia e ideias de negócios nascentes. E aí ele fala de uma terceira Rota da Seda contemporânea, né? Que seria ali aquela que se estende da China à África Oriental. Ela é mais visível, ele cita lá no texto, com a linha ferroviária de alta velocidade que tem, né? E que foi atualizada recentemente com um foco centrado em inteligência artificial, né? Ele fala que essa rota, a ambição dessa rota é ser competitiva com o Vale do Silício e com os Estados Unidos de uma maneira geral, né? E promete aí uma competição tecnológica e política com a região. E a ideia, né, ao invés de repousar sobre uma base única, que é o caso do Vale do Silício lá, que estaria sujeita à destruição criativa, né, ele usa esse termo, é uma região inovadora com múltiplas bases de conhecimento e que tem a capacidade de se mover, né, através de trajetórias e se renovar. Bom, então, com o objetivo do autor, né, que é comparar 4 regiões de inovação, então eu trouxe aqui para mostrar as regiões que é a região do Vale do Silício, que é ali a parte da Califórnia, né? Ele compara também o desenvolvimento que houve em Boston, e também a terceira região seria aí o Triângulo de Pesquisa nos Estados Unidos, que é a região ali da Carolina do Norte, e a quarta região que não fica nos Estados Unidos, que é o desenvolvimento lá no Reino Unido. Ele fala um pouquinho do desenvolvimento que houve ali puxada pela Universidade de York, mas o texto centra mais na região de Newcastle. Bom, e qual metodologia que ele faz para comparar essas 4 regiões, então, né? Ele traz um modelo de espiral de 5 fases, que não são fases não lineares, de formação e crescimento de cluster de alta tecnologia, para compreender, então, o papel da universidade nesse desenvolvimento regional aí. Esse modelo é do Herskovits, de 2005, tá? E ele, então, está adaptado para mostrar esses papéis e esses relacionamentos aí, a fim de melhor explicar. Bom, então ele quer saber, ele trata de 5 pontos, né? Então, por exemplo, a origem, né? A capacidade de criar empresas de alta tecnologia por meio dessas interações da universidade, empresa e governo. A expansão, que seria a capacidade de gerar, então, o cluster, né, significativo, incluindo empresas de alto crescimento. A maturidade seria a capacidade dessas organizações e redes laterais serem parcialmente substituídas por organizações hierárquicas com fortes limites. A renovação seria a capacidade de passar de um paradigma tecnológico para outro à medida que esse cluster declina, né? Então, reiniciando aí o processo de startup. E a eflorescência, que é a capacidade de criar e sustentar múltiplos clusters de alta tecnologia,
todos ocorrendo simultaneamente. Então, assim, me pareceu que a florescência seria um nível bem avançado da região. E isso foi feito com pesquisas e entrevistas e observação participante, né, conduzidas no MIT, em Stanford, para identificar ali o código-fonte da inovação que ocorreu na região. E aí ele cita também que houve entrevistas em outros lugares, universidades e parques científicos, inclusive incubadoras aqui no Brasil, né, na Suécia e na Finlândia. E o período aí das citações que ele trata é de meados da década de 1980 até 2019, que é a data aí do texto, tá? Bom, seguindo, ele está comparando então 4 regiões, né? Mas a análise comparativa ela é conduzida principalmente no nível universitário, tá? Então a origem de regiões inovadoras, ele trata que elas iniciam-se tradicionalmente, né, baseadas em uma característica natural dessas regiões. Então pode ser um porto, pode ser um centro financeiro de negócios ou uma bacia hidrográfica. Esses são exemplos ali dessas regiões que a gente vai tratar mais à frente, né? Traz que a universidade empreendedora, então, vai ser o elemento chave, né, dessa estrutura aí da região baseada no conhecimento, fazendo essas pontes. E ele trata uma questão interessante que são os limites. Uma tradução seria que os limites são mecanismos seletivos, ou desencorajando alguns cruzamentos, ou então encorajando outros. Aí ele seria um modelo de semicondutor social. Então ele fala que esses limites são incentivos, né, através das fronteiras, que pode ajudar a obter um processo dinâmico de inovação em andamento. Então, quando a gente for tratar das regiões, das 4 regiões, a gente observa que quando há esses limites bem definidos, né, isso colabora para o sucesso ali do caso, e em outras situações isso foi prejudicial, né? O que seria um exemplo disso? Ele trata de uma política de licença expandida para docentes, para um corpo docente, para que pudesse desenvolver uma startup sem interferir nos seus deveres, né? Então isso seria o quê? Um encorajamento, né? Um incentivo para que ele cruze essa fronteira, né? E que possibilite de que isso aconteça. Então a falta ali de uma habilidade ali pode explicar a incapacidade regional de alavancar, né, esses projetos, esses desenvolvimentos. Bom, então, a primeira região, né, Vale do Silício, ali na Califórnia, e a gente sempre ele vai tratar de uma universidade ali, né, então a gente focado em Stanford, que ela é situada em Palo Alto, né, na Califórnia ali. Então, ele vai tratar que na virada do século, né, o norte da Califórnia ele dependia do Oriente para equipamentos elétricos. Então, os engenheiros ali da universidade, né, eles operavam essa tecnologia, mas ela precisava de um setor próprio tecnológico. E aí, o foco ali tecnológico, ele é derivado de um problema da indústria de mineração, tá? Que ela tinha um problema que era superar a distância, então ela queria mover água a longas distâncias para separar o minério. E aí foi aplicado, dessa experiência foi aplicado o desenvolvimento de hidroeletricidade, transmissão de eletricidade de longa distância e comunicação de rádio de longa distância para desenvolver ali, para resolver esse problema da indústria de mineração ali, né? A escola de engenharia, então, da década de 30, incentivava ali os alunos da engenharia elétrica a apreciar o potencial comercial que tinha, né, nos dispositivos eletrônicos e a trabalhar em projetos multidisciplinares. Então, a indústria de empreendimento também se expandiu no norte da Califórnia, criando, então, sucessivas gerações de startups a partir desses esforços anteriores.
O autor vai falar, então, que o Vale do Silício contemporâneo está na fase eflorescente, lá daquela espiral, né, que ele usa no método. Que seria, eu trouxe aqui de novo, a capacidade de criar e sustentar múltiplos clusters de alta tecnologia em uma região, com todas as fases ocorrendo simultaneamente. Então, assim, é uma fase mais madura, né, mais elevada, assim, entendi dessa forma. Depois ele vai tratar também da região de Boston, né, que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, é que vai ser estudado aí, que ele é fundado em 1862 em Boston, né, transferindo o modelo politécnico da Europa para a região industrial dos Estados Unidos. Então ele vai explicar o seguinte, que ela funcionou como uma faculdade de ensino de engenharia por várias décadas, né? E o braço de pesquisa mesmo foi introduzido no final do século XIX, com a contratação de engenheiros consultores. Esse é um ponto que, até foi um texto que eu trabalhei também, que ele já trouxe essa história, mas aqui ele entra mais em detalhe. Por quê? Porque esses engenheiros consultores, eles eram profissionais dependentes, né, que conduziam pesquisas para empresas, como membros do corpo docente. Então ali teve consequências, né, criativas não intencionais que surgiram ali dentro da universidade, que fizeram do MIT uma universidade empreendedora. Esses engenheiros consultores, né, eles continuaram sua prática profissional ali como professores, e aí começou o desafio dos colegas, que a gente trouxe essa discussão aqui, que é da dedicação exclusiva, né, do professor, e essa prática aí da consultoria, que era um movimento ali meio questionado, que volta àquela ideia lá que ele falou que era importante estabelecer os limites, né? Então aí essa disputa, né, ela foi sendo encaminhada para um comitê. Esse comitê negou, né, recomendou a proibição de que esses professores participassem da consultoria, por exemplo. E aí a liderança do Instituto na época, que era formada por ex-alunos desses consultores, né, desses engenheiros consultores, formou um meio termo que veio ser a regra do quinto, né? A gente já falou disso aqui, que é um dia por semana o professor então pode se envolver nessas atividades externas e ganhar o que pudesse. Então, o MIT então torna-se pioneira nessa transformação da cátedra, né, em uma função mais abrangente. E o autor relata que esse limite que foi bem delimitado ajudou bastante, né, ao desenvolvimento ali, né? E o foco tecnológico ali da região é derivado da manufatura. E aí, agora, levando para aquele modelo da espiral, Boston contemporâneo está na fase da renovação, né? Que é a capacidade de passar de um paradigma tecnológico para outro, à medida que um cluster declina, reiniciando o processo de startup, né? Ele fala também, né, que essa região ela transvira o braço financeiro, né, do Vale do Silício ali, e expandindo a formação de empresas em vários campos, ao mesmo tempo que afrouxa os laços com a academia, né? Então ele volta de novo naquela questão que a universidade está muito presente ali no início, né? Mas que depois, com o desenvolvimento da região, esse laço ele é afrouxado. Assim. Bom, aí depois o texto vai tratar do caso lá do Reino Unido. Eu acho que seria melhor ter trazido os casos dos Estados Unidos todos, mas porque ele cita até o outro caso que a gente vai tratar em quarto lugar, mas ele foca agora trazendo elementos lá do Reino Unido, né? Lá a gente identifica um peso mais forte, né, da tensão e o conflito nesse desenvolvimento, nessa permissão acadêmica para o desenvolvimento regional, tá? Do que o que predominou lá no MIT em Stanford. Então, ele vai falar, né, que essa região de Newcastle, ela é uma região de longas interações industriais, né? Lá tá o desenvolvimento que foi da primeira
da primeira revolução industrial, né? Mas que na década de 70 e 80 estava em declínio, né? Essas indústrias de lá. Então ele vai citar aqui que os poços de carvão fecharam, né? A construção naval também estava com a mão de obra muito barata. E aí o texto fala da Universidade de York, né? Que ela tinha uma expertise em software e biotecnologia. Então, ela criou um parque de ciências e uma incubadora em que um acadêmico, um empreendedor, é que foi colocado no comando. E esse modelo foi relativamente assim, teve um sucesso, mas ele foi o suficiente para poder inspirar políticos nacionais a replicá-lo em outros lugares. E aí, então, cidades que estavam em declínio, cidades maiores que estavam com as suas indústrias em declínio, e entre elas Newcastle, que pega esse modelo de York, né, e com um investimento ali político, né, o chanceler do Tesouro ali, ele apoia, né, uma variedade de atividade ali no desenvolvimento econômico, né. E aí, evitando a estratégia de York, que era um parque, que pegava os resultados, né, que se voltou ali para o empreendedorismo acadêmico local, em Newcastle ela foi um grande... Ela copiou mais ou menos Carolina do Norte, que a gente não tratou aqui ainda, mas que a ideia é atrair, né, laboratórios e atrair a tecnologia para a região. Bom, e aí, na sequência, ele conta, né, que houve um aglomerado de pubs na região, que foi um sucesso econômico, com um potencial turístico muito grande, né? Inclusive ficando muito famosa a cervejaria da região, que ficou mundialmente famosa. E aí, o que acontece? Essa fase, essa cultura do pub ali foi uma fonte de constrangimento para a universidade. Então a gente está no Reino Unido, né, que é um local assim muito conservador, e eles falam que os próprios docentes ali de medicina atacavam esses esquemas com base do consumo excessivo do álcool para os alunos, que não era saudável. E aí, no meio dessas críticas, então a universidade recua, né? E fala que a definição de empreendedorismo ela deve ficar então para uma atividade externa, né? Ser realizada por agentes externos, limitando então a contribuição da universidade e dos riscos que ela corria ali. Então, voltando naquela ideia dos limites, né? Esse é um exemplo em que o corpo docente não sentia que o ato do empreendedorismo era uma coisa aceitável, né? Era uma coisa... eles até falam que alguns professores escondiam suas intenções de empreendedorismo de outros colegas porque não ficou bem estabelecido esse limite ali, e foi um caso de insucesso, né? Que, em razão disso. Bom, e aí depois ele volta para o outro exemplo nos Estados Unidos, que é da Carolina do Norte, né? Então ele vai contar que já havia ali, em razão do MIT, né, ter permitido o corpo docente em atividades empreendedoras, isso já facilitou bastante ali o licenciamento automático para firmas no papel de criação de startups. E a configuração da região lá é um estado de manufatura têxtil, né, que tinham baixos salários. E aí ela teve uma forte influência política local, do governo local, para realocar, né, para fazer o governo federal realocar recursos, laboratórios ali para o seu parque de ciências, então que atraiu bastante laboratórios, a exemplo de Newcastle, né? A ideia do parque científico lá em Stanford, né, que capitalizou, ela vendeu as suas propriedades rurais na década de 50, aqui, nessa situação, como ela não podia vender os terrenos, ela arrendou os terrenos para incorporadores de shopping center, e aí que foi essa ideia de
de atrair para a região muitos laboratórios, né? Aí o governador da região, em cooperação com 3 universidades da área, daí a ideia do triângulo, né? E com a comunidade empresarial da região, né, da Carolina do Norte, iniciou então o Research Triangle Park, na Carolina, na década de 50. O início, então, foi baseado na atração dessa massa crítica de laboratórios para a região, né, por meio de recursos políticos. Essas 3 principais universidades da Carolina do Norte, elas eram pontos de localização oficiais do Triângulo, mas elas não são centros da estratégia, o texto explica isso, né? E se tornou, então, um local que atraiu bastante cientistas e engenheiros. Bom, nas considerações finais, então, ele vai abordar que a inovação ela espalhou-se, independentemente se as regiões eram de pesquisa ou tinham uma base industrial ou agrícola, que são exemplo dessas regiões aí que ele tratou, né? O papel das universidades e do governo é evidenciado, né, nos estágios iniciais, porque conforme eu disse, né, durante a apresentação, após o desenvolvimento, esse desenvolvimento fica impulsionado ali pelos negócios e é enfraquecida essa participação das universidades, que por sua vez vão iniciar outros ciclos em outras startups, né? À medida então que essas regiões inovadoras atingem a maturidade, elas se afastam desse papel empreendedor que desempenhavam no início. Aí, lá na metodologia, ele fala, né, que entrevistou, inclusive, incubadoras brasileiras, e ele vem citar no texto, ele cita a Lei de Inovação Brasileira de 2004, que permite que as universidades aqui patrocinem os laboratórios, né, induzindo aí a permanência das universidades para estimular o empreendedorismo. No texto, ele vai citar o exemplo da PUC, do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, que ela atraiu acadêmicos de renome de universidades federais vizinhas lá da região para iniciar o seu grupo de pesquisa, né? Bom, e aí ele vai trazendo, né, que os casos de Newcastle e do Research Triangle sugerem os limites de atração e necessidade de utilizar o conhecimento local, né? Então, são exemplos aí que atraíram, né, laboratórios, engenheiros para a região. Ele faz um apanhado geral, né, que Boston foi uma coalizão da Triple Helix que inventou a empresa de capital de risco, baseado em pesquisa apoiados pelo MIT, né? Fala da Carolina do Norte, né, que foi baseada na atração em massa, né, de governos, laboratórios e profissionais para a região. Newcastle fica como a região que foi incapaz de seguir o modelo, né, do triângulo de pesquisa, devido a essa falta de capacidade aí, de estratégia, né, e política, né? E o Vale do Silício, ele fala que ela começou ali na península, né, no Palo Alto, até que fica a universidade, em Cupertino. Depois ela ganha ali a cidade de São Francisco e cruza o Vale Central, né, e que hoje ela é o grande, né, conhecida como Grande Vale do Silício. Apesar dela ser demarcada ali numa região geográfica, né, ele vai falar que ela tem apêndice até no exterior, né? Aí ele cita Israel, ele cita Reino Unido, Índia, que ela está realmente ligada, né? E ele fala que esse nome também, ele é muito forte e ele é lembrado também como a concentração de grandes empresas de tecnologia, né? E ele dá o exemplo da Amazon, da Apple, do Google, do Facebook. Então, ele vai concluir aí que o Vale do Silício é uma grande marca sem organização, né? Que é um lugar único, mas que sim, seria sim replicável.
É isso, pessoal. Obrigada. Beleza, Elaine. Antes de eu fazer meus comentários, vou passar aqui o Giovanni também para ele fazer os comentários dele. Bom, boa noite a todos. Parabéns para a Elaine aí. Dá até vergonha de fazer comentários, porque ela apontou tão bem as coisas. Pontua tudo, né, na realidade. Mas o que eu pude perceber, e é interessante nesse artigo, é que não foi nem intencional, mas ele trouxe um pouquinho da sensação da história do... Principalmente quando ele cita as rotas de seda, que se confunde muito com a questão da história americana, que começa da costa leste e vai até a costa oeste desse desenvolvimento. E o que eu achei interessante, até para trazer questões contemporâneas, é a relação com Newcastle. Porque na minha apresentação, por exemplo, a gente tinha bastante exemplos da forma de atração dessas empresas. E eu achei interessante que nos textos anteriores eles falam bastante da questão do modelo se adaptar à região. E isso em Newcastle ficou um pouquinho escanteado. Eles subestimaram a população ali. E Newcastle até hoje é subestimado em relação a isso, a questão da população, né? A gente viu que recentemente o clube lá foi comprado e teve esse murmurinho todo por questão de investimento, a população, parte da população não aceita, então até os investidores não conheciam direito o Newcastle, né? Que o papo é que eles falam que Newcastle não é Londres, né? Que Londres tem um potencial de atratividade maior. Outro ponto que eu coloquei aqui é a questão também do professor consultor, que ele colocou muito bem quando eu vi no texto. É uma ideia que eu fui apresentada até antes do texto, né, vendo num filme, que o professor ele servia como um consultor com base naquela conceito de incubadora que a gente trouxe na aula passada, que a incubadora está ali para estar mais perto dos problemas, né, das soluções, no caso. E o professor consultor está ali para estar mais perto do que seria a vida real para ele, né? É uma coisa de ter um contato muito mais perto do que seriam os problemas da vida real do que ele simplesmente fazer uma pesquisa. Então, a consultoria ela beneficia não apenas a questão pessoal do professor, mas também o contato mais rápido que ele tem com um possível problema. E basicamente foi isso que eu pontuei de interessante, né, nesse artigo. Beleza, Giovanni. Deixa eu tomar notas aqui. É interessante, né? Quer dizer, acho que assim, primeiro, esse artigo ele é interessante no sentido do contar histórias. Então volta aquela coisa do sociólogo, né? Que ele não está preocupado em entender fenômenos, explicar nada. Ele está contando a historinha dele, está fazendo a trajetória dele, a construção dele. Eu acho que esse é um ponto interessante que eu acho que torna o artigo muito rico, né? Porque, quer dizer, a gente não assim nada, eu não posso não conhecer o lugar, né? Mas eu sei um pouquinho como o lugar funciona, né? E aí vem o MIT, que na verdade foi o que o Edskovitz estudou na tese de doutorado dele. Ele fez doutorado em Chicago, em sociologia, e ele estudou o MIT. E ele fala em palestras assim: eu não inventei a Triple Helix, eu encontrei a Triple Helix nos arquivos do MIT. Né? Mais uma vez, aí, acho que até no YouTube tem coisa desse tipo dele falando. Né? Falando, não inventei, eu não criei isso. Eu achei. Né? Eu fui lá ver os documentos, ver se tinha relação universidade de empresa, e achei um monte de contrato. Né? E aí comecei a olhar e aquilo. Tinha contrato do governo, tinha contrato com empresa, e aí fui entender essa dinâmica. Tá? A segunda instituição, que é o Stanford, que é, né, o Vale do o afamado, tão afamado Vale do Silício, que é onde ele está hoje. Tá? Newcastle foi onde ele teve durante um tempo. Né? Na verdade, por isso que ele escolhe esses 3 exemplos. Essencialmente, ele foi levado a peso de ouro para Newcastle, exatamente para fazer parte desse processo de reconversão da região, né? Dentro da Business School lá da Universidade de Newcastle. E o RTR, né, a região lá do Triângulo, da Carolina do Norte, eu não conheço nenhum estudo dele sobre essa região, mas elas são muito referenciadas nos Estados Unidos.
Silicon Valley, Rota 128 e RTR, como as 3 grandes regiões, né, de, vamos dizer assim, de desenvolvimento e conversão, desenvolvimento dessa economia do conhecimento e conversão. E aí agora, mais recentemente, tem a área lá do Texas, de Austin, tem algumas outras áreas emergentes, tá? Mas essas 3 estão sempre na cabeça. E aí eu acho que o mais legal é que exatamente o artigo ele foca numa discussão que aparece sempre em muitos meios, né? Que é tipo, pô, peraí, aonde que vai ser o próximo Vale do Silício? Vai ser na China? Vai ser na Índia? Vai ser no Brasil? Né? Porque se aquilo é o modelo, se o que aconteceu lá deu certo, é importante, é relevante, vamos fazer também. Né? Inclusive, eu assinava, eu acho que não estou recebendo mais, eu assinava um blog que tinha, uma newsletter, que se chamava The Next Silicon Valley. Que era exatamente discussões sobre ambiente de inovação aí pelo mundo. Acho que foi descontinuada, não lembro agora assim, qual o grupo que estava por detrás disso. Mas era esse tipo de discussão. O parque tecnológico de Bangalore está investindo não sei quantos, atraiu a empresa tal, não sei o que, o parque tecnológico da Universidade de Tsinghua, lá na China, né, recebeu não sei quanto de investimento sei lá, da China Telecom, sei lá. Né? O Vale do Silicon Valley, a Facebook está abrindo um prédio novo. Então, tinha esses informes, essas discussões, etc. Então, tem sempre essa ideia de aonde vai ser o próximo Vale do Silício. E muita gente, né, vai ao Vale do Silício, isso quase todos os países fazem. Né? Eu brinco assim que é o turismo acadêmico. Né? Faz uma delegação e vai lá ver. Aí vai visitar, aí vai ver como é que não é, né? Para ver se aprende como é que faz e volta e faz. Obviamente, boa parte desse negócio, né, é bobagem. Quer dizer, você não vai fazer outro Vale do Silício. Né? Você vai, talvez, e até indo, a viagem é ótima, a região é ótima, etc., mas você não vai aprender nada lá passando na porta do Google, do Facebook e visitando o campus da universidade. Né? E depois eu conto umas historinhas sobre isso, você, no máximo, se você efetivamente fizer um estudo sobre a região, né, você vai tirar talvez algumas lições, algumas ideias que elas podem ser aplicadas à tua realidade. Né? Mas o contexto cultural, que a gente já comentou hoje, né, o perfil dos atores, as institucionalidades, a existência de lideranças, né, a existência de lideranças com esse perfil de alargarem fronteiras e realizarem esse tipo de parceria. Né? Quer dizer, se essas coisas não existirem, não vai acontecer. E mesmo se você olhar o Vale do Silício de 50 anos atrás e o de hoje, muita coisa aconteceu, é muito diferente. Tá? Eu vejo assim, hoje, né, e o texto comenta isso, essa força da interação entre as instituições se perdeu um pouco em função, né, das operações lideradas pelas grandes empresas de TI da região. Então, assim, é óbvio, Stanford é importante? Claro, forma gente pra caramba, é uma universidade de primeiríssima linha, né? É claro que sai muita gente dali para montar negócio e usa da estrutura, tem incubadora, tem parque, etc. Né? Tem desenvolvimento de tecnologia bancado pelo governo americano. Tá? Mas é a mesma configuração de 30, 40, 50 anos atrás? Não. Né? Essas empresas de TI, principalmente as grandes, aí, elas são muito autônomas, no sentido que hoje elas têm um poderio monumental. Dizer assim, não, peraí, eu vou botar 1000 pessoas para fazer, né, desenvolvimento tecnológico. E se essas 1000 não resolverem, eu vou botar mais 5 bilhões de dólares para comprar outra empresa que já tem a solução. Então, a velocidade ela é distinta. Tá? E aí eu vou contar historinhas.
Newcastle, cara, aquilo é uma roça. Tem outra palavra para definir. Não é porque é na Europa, na Inglaterra, que é bonito, que é lindo. Não, é a roça. É uma roça, tá? Mas é uma roça que tem 2 universidades na mesma região. Olha, tem 3 para sair de York. Dentro da cidade de Newcastle tem a cidade de Newcastle e tem uma outra. Eles não estão longe de Glasgow, tá? Acho que é 1h30 mais ou menos de trem, né? Eu tive lá em, sei lá, 2007, 2008, quando o Edscovitz estava lá, passei uma semana lá com ele e trabalhando lá com ele. E a gente estava organizando a conferência de 2009, que depois foi em Newcastle. E assim, era uma região realmente industrial, né? Como você vai, sei lá, a Manchester também não tem porra nenhuma, cidade horrorosa, prédio velho, chuva, clima ruim, e é isso. E o povo vai trabalhar, porque não tem praia, não tem o que fazer, né? Então, assim, no caso de Newcastle, e aí é muito curioso isso, porque você vê nos Estados Unidos e na Europa, os serviços de valor agregado são feitos pelos locais. Os serviços de baixo valor agregado, em geral, são feitos por imigrantes. Né? E na própria Inglaterra tem muito. Você vai em Londres, uma parte do serviço, você olha assim, aquela carinha de indiano, né? Ali indiano, paquistanês, não sei o quê, que migrou. Às vezes é inglês, né? Mas é filho de descendente. Você olha como na França, né? Pessoal de Argélia, de outros países. Você olha a turma de construção civil na Europa toda, é tudo romeno, búlgaro, que migrou lá do leste, isso na Espanha, na Inglaterra. Newcastle me chamou muita atenção quando eu estive lá, porque era o único lugar que eu vi ingleses fazendo esse serviço, né? Motorista de táxi, garçom, etc. Porque a crise lá foi muito mais severa do que nas outras áreas da Inglaterra, por conta dessa perda da capacidade de competir do ponto de vista industrial. Como a moeda deles é muito forte, quer dizer, os produtos não eram competitivos, né? A moeda é muito valorizada. E aí o jeito foi mandar essas produções, né, para a China, para Taiwan, para Singapura, e o desemprego era massivo. Então, a ideia de você transformar uma região decadente, industrial decadente, dizendo, numa região de conhecimento, de ciência, né, de tecnologias leves, ela está presente no mundo inteiro. Mas executar isso, mesmo às vezes quando você tem os elementos, que é o caso, por exemplo, você ter 2 universidades razoavelmente boas, né, é importante, mas não foi suficiente. Né? É o mesmo caso quando você olha Pittsburgh, que era o berço da siderurgia lá nos Estados Unidos, né? Aquela área de Pittsburgh, hoje eles chamam de Rusty Belt, é o cinturão da ferrugem. Né? Essas empresas deixaram de existir, fecharam, foram embora. Pega Detroit também, parte das montadoras, fornecedoras de montadoras. A GM quer montar carro bom, barato, vai para o México, não vai fazer em Detroit isso. Né? Então, assim, essas reconversões elas são muito difíceis. Né? Elas não são fáceis, elas têm potencial, mesmo com todo investimento, com os arranjos, não rola. E eu nunca mais voltei a Newcastle, mas não aconteceu nada lá. Tá? Continua, tem uma coisinha ou outra. Né? Eu lembro que eu visitei uma incubadora de biotech, que eu achei bem legal. Né? Uma coisinha ou outra que saiu de lá, nada relevante, nada suficiente para fazer essa reconfiguração do tecido. Tá? Falei de Newcastle, qual era a outra coisa que eu ia falar? Da região lá da Carolina do Norte, quem tiver interesse, tem um artigo meu aí publicado inclusive com a Adriana Faria, lá de Viçosa, que está na RASE do ano passado, que é exatamente o que eu fui fazer. Né? A gente começa a circular nesse meio. Então, assim, eu fui lá em Newcastle, ok, o Henry, tinha lá o James, que fazia pós-doc com ele, me pegaram pelo braço e a gente foi no lugar, foi ver, foi trocar as ideias, conversou, e aí você tem já a gente já tinha o arcabouço comum, foi mais fácil
de eu entender, né? Eu tive na Carolina do Norte a primeira vez em 2009, fui para um congresso lá. Achei legal pra caramba, conheci um pouco da história, tinha muito interesse de ver de perto como é que era, né? Achei super estranho, porque era tudo longe, com um monte de mato na frente, de árvore na frente, e prédios. Falei, peraí, como é que esses caras interagem? Né? Fui num evento, era até da IASP, Associação de Parques Tecnológicos, fomos lá na fundação do RTP, teve assim, aquele coquetel espetacular, a banda de jazz da universidade, troço espetacular. Fui no campus, etc. Fiz o meu tour acadêmico. Aprendi alguma coisa para aplicar aqui em Volta Redonda ou lá na UF em Niterói? Não, porra nenhuma. Fiquei encantado, obviamente, achei tudo muito legal, muito lindo, mas não aprendi nada que interessava, não. Aí eu resolvi, quando eu quis fazer o pós-doc, né, para olhar essa questão dos parques tecnológicos mais a fundo, né, como o Boston é muito caro e o tempo é uma porcaria, venta demais, né, o Vale do Silício é muito caro, Bolsa da Capes não dá para ficar lá. Né? Falei, vou para a Carolina do Norte entender isso aí agora para entender. Né? E aí fiquei 13 meses lá, imerso na fundação, na universidade, fui num monte de evento, entrevistei uma penca de pessoas, e aí esse artigo, a Adriana, na verdade, eu conheci a Adriana de nome, e a gente se conheceu lá nos Estados Unidos, ela estava lá também fazendo a mesma coisa que eu, nós fomos pelo mesmo edital da CAPES, né? Só que ela estava na universidade e eu estava no parque, e aí a gente se conheceu lá, e aí a gente começou a trocar figurinhas, né? Então por isso que tem esse artigo junto. Quem quiser um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de detalhes dessas interações, né, dentro de um ambiente desse, de um ecossistema de inovação, né, olha esse artigo que é interessante. O que eu basicamente falo lá é que, na verdade, ao longo do tempo você vai tendo camadas, né, dessas relações que elas vão sendo construídas, desses espaços híbridos de consenso, e que é isso que vai permitindo que a região avance. E quando você olha o Vale do Silício, também é a mesma coisa. Tá? A coisa hoje, aí, o do Vale do Silício, ainda como ganhou fama mundial, você tem que ter um puta de um cuidado, porque tem muita coisa ali que é espuma. Né? Que é fumaça, mas não tem fogo atrás, não vai acontecer nada. Né? Inclusive, a presença do próprio Edskovitz lá tem a ver um pouco com isso. Né? Ele foi para lá dentro de um projeto, né? Ele diz que é professor associado lá de Stanford, ele ficou um ano lá em Stanford, mas eu sei a história, eles pagavam para estar em Stanford, né? Para ter a mesa e o e-mail. Né? Ok, é todo mundo que pode pagar para ter uma mesa e e-mail, gostaria também, mas não podemos, né? Nós somos pobrinhos. Né? Eles tinham um projeto lá de comunidade europeia com parceiros americanos e não sei o quê, e foram para lá fazer um movimento deles, levaram o Triple Helix Group de Newcastle para Stanford, e depois isso não rodou uns 2, 3 anos, e aí não avançou muito. A pessoa que estava trabalhando à frente disso com ele, a Marina Hanga, resolveu voltar para a Europa. Né? Hoje ela trabalha por um centro de pesquisa europeu em Sevilha, e o Henry ficou. E aí, sim, ele montou um instituto privado separado, né, na parceria lá com a chinesa, e o negócio deles sim, é um pouco esse turismo acadêmico. Eles recebem estudantes chineses para que ficam ali uma temporada nos Estados Unidos. Ali vão para Berkeley, vão para Stanford e ficam gravitando. Brasileiros também, russos, recebe gente do mundo inteiro lá. Né? No caso dos chineses, eu sei que eles cobram, né? Eles recebem para fazer esse serviço, mas eu soube aqui de casos, por exemplo, tem gente aqui do Brasil que já foi e que não pagou. Né? Depende aí muito das relações, da parceria, né? Para você ficar lá e aí sim você ter uma imersão no ambiente. Né? Mesma coisa, né? Eu fui lá em 2011, quando eles fizeram a conferência lá em Palo Alto. Pô, beleza, legal pra caramba. Né? Valeu sim as entrevistas que eu fiz no escritório de transferência de tecnologia lá no TTO, deu para aprender alguma coisa. O resto, cara, o resto é passeio. Fomos lá no campus do Google? Fomos, é legal pra caramba, tá a bicicleta coloridinha do Google, não sei o que, você come lá na cantina, mas você entende a mecânica daquele negócio? Não.
né? Você entende ali as relações? Não, precisa mais tempo, tá? Então, assim, cuidado com isso. Inclusive, tem uma empresa hoje no Brasil, a Startse, né, que trabalha com essa coisa da cultura do empreendedorismo, etc. Eles têm um braço lá no Vale do Silício, tem outro na China, né, tem escritórios. Óbvio, na verdade é um grupo, parte desse pessoal saiu da XP, né, então o pessoal que veio do mercado financeiro, está com grana no bolso, né, e estão buscando, obviamente, relacionamento, investimento, etc. Mas um dos produtos que eles têm é exatamente isso aí, leva delegações para fazer visita lá ao Vale do Silício. Cara, continua sendo turismo, né? Então, cuidado com isso. É importante o turismo? É importante o turismo, né? Mas o turismo não resolve a questão toda, tá? Então, assim, o Vale do Silício hoje vive muito de moda, né? Assim como ali a região de São Francisco, várias outras, né? Tem uns booms de uns negócios assim que você não entende muito bem como é que funciona, daqui a pouco ele desaparece, né? Ou seja, obviamente tem um ambiente hoje muito maduro, onde você tem capital de risco, né, seed money, capital de risco disponível, e que você tem uma capacidade de testar alguns modelos de negócio muito rapidamente. E ali você botar, sei lá, 100, 200, 500 mil dólares num negócio e em 6 meses, 1 ano, descobrir que ele não faz sentido, ou que tem outro concorrente, ou que tem outro modelo melhor, etc., valeu. Né? Não é problema nenhum, fecha aquela empresa e todo mundo segue a vida. Tá? Óbvio que isso é uma realidade completamente diferente do que a gente conhece, né? Mas tem muita coisa de fachada. Tem um caso clássico aí da Teranos, né? Que é a bilionária mais rápida, que ela foi a mais rápida para fazer o bilhão e foi mais rápida para empobrecer de novo, né? Eles criaram uma empresa que se dizia de tecnologia que fazia teste com a gotinha do sangue, igual assim de esses exames rápidos de glicose, e que ali com aquele exame quase ia fazer a tua genética inteira. Tá? E na verdade não era isso. Na verdade eles coletavam teu sangue normalmente, mandavam para o laboratório, faziam os exames tradicionais e te davam uma resposta dizendo que era o sistema deles lá high-tech, né? E essa coisa, num primeiro momento, funcionou, conseguiu captar recursos. Eu acredito até que havia o interesse de construir a solução, né? Mas depois descambou para picaretagem, e aí depois foi descoberto. Esse nome dela, Elizabeth alguma coisa, ela responde processo até hoje na justiça, né? Por conta aí de ter enganado investidores e coisas desse tipo. Tá? Isso não acontece só no Brasil, que tem pirâmide, né, picaretagem no OLX. Não, isso aí acontece na América também e profissionalmente. Tá? Tem muito consultor sanguessuga, o cara está procurando a boquinha ali. Né? Eu vi muito isso lá na Carolina do Norte, o cara oferta uma palestra, mas aí todo mundo que está ali depois ele vai abordar para, né, com aquele marketing multinível deles, bem agressivo, assim, para te vender alguma coisa, né? Ah, fique rico, mude sua vida, né? Eu tenho aqui um método que em 7 semanas você vai ficar milionário, você vai abrir um negócio, né? E faça como eu fiz, né? E o negócio do cara, na verdade, ele não fez negócio nenhum, o negócio dele é vender curso, né? Isso aí eu também sei, pô, né? Vender curso é o que a gente faz aqui, né? Então, assim, mas tirando, obviamente, essas brincadeiras, esses exemplos, né, esses ambientes todos são muito interessantes. Tá? Eu tive a oportunidade de ir num evento quando eu estava nos Estados Unidos, em Boston, eu não conhecia, fui lá ao Media Lab do MIT, fui no... Teve até um evento de uma associação brasileira lá em Harvard, e o que mais me chamou a atenção é que eles conseguiram, para Northwestern University, eles conseguiram levar a gente num laboratório de usabilidade do Fidelity. Fidelity é um grupo financeiro tipo BTG aqui no Brasil, BTG Pactual, e os caras tinham um laboratório, não era na universidade, era dentro da empresa, né, exatamente para testar a usabilidade das telas do sistema deles. Né? Então, uma forma de tornar o sistema mais intuitivo, né, é o user experience que eles chamam, né, tornar as telas mais, o sistema como um todo mais intuitivo, né, e
que facilitasse ali a operação do cliente, obviamente sempre, né, jogando serviço para ele, né, jogando... aparece logo na primeira tela, oportunidade de financiamento, taxa, né, tem uma promoção da financiamento de veículo, está chegando a Black Friday, aparece lá uma taxa, né, e tornando ali fidelizando mesmo, acho que a palavra é essa, né, fidelizando aquele cliente, né, dentro da plataforma da empresa. Isso aí eu achei muito interessante, nunca tinha visto, sabia que existia, mas nunca tinha visto, né? E quando a gente vê, você fala assim, isso é bobagem, aí a gente senta ali, faz a telinha, né? Ou a gente vê muito os defeitos nas telas, né? Mas você fazer isso de forma sistematizada, num sistema de grande porte, quer dizer, não é uma coisa trivial, e me chamou muito a atenção, né? E não é à toa, o Fidelity é um grupo enorme nos Estados Unidos, né? Não é o bancão de varejo, mas tem um consumo, como que é? Atinge o mercado, né, de uma forma muito, muito efetiva no que eles fazem, tá? Então, assim, esse texto, eu acho que ele vem de encontro, assim, a um inconsciente coletivo, né, de discutir onde é que vai ser o próximo Vale do Silício. Acho que ele é um texto muito também tem um pouquinho da propaganda americana, né? E dizer, olha só, não, peraí, fez lá na Inglaterra, não está dando muito certo, não, mas acho que o Herzkovitz botou ali para fora alguma infelicidade que ele trouxe da Inglaterra, e ele não se adaptou muito bem lá também, acho que de todos os pontos de vista, apesar de ter, acho que ficou uns 5 anos lá, e, né, mostrando, não, peraí, aqui na América temos todos os ambientes que dão certo. O que eu acho que falta aí, talvez, nesse texto, e que falta uma discussão, é você olhar para esses ambientes, e não só esse, né, fazer mais estudos com a Europa, com a Ásia, e elencar fatores condicionantes, fatores de sucesso, né, ter um método para olhar isso aí. E é um pouco assim, a minha pesquisa hoje, ela vai nessa linha, né? Eu venho desenvolvendo, comentei com vocês, né? Quer dizer, eu venho desenvolvendo uma ferramenta a partir, né, dizendo assim, a Triple Helix é o macro, né? A gente precisa de coisas operacionais, né? Como é que eu entro com checklist na mão num parque tecnológico, vou entrevistar as pessoas, o que eu pergunto, o que eu vou verificar, né? E para a partir dali entender o grau de maturidade dessas relações, né, dentro do ambiente, porque afinal, se o parque está no espaço híbrido de consenso, eu tenho que analisar as relações que estão ali, qual é o grau de maturidade delas, tá? Também quem tiver mais interesse específico nisso, esse trabalho, a tese de doutorado da Andrea Mineiro, eu até falei nela, ela mandou mensagem aqui, a dissertação aqui do PPGA, do André Ora, também aqui do nosso grupo de pesquisa, ele faz essa aplicação nos parques do Rio, tá? E aí ele aplica o método, né? Tem todo um protocolozinho de você fazer entrevistas, fazer a parte quali, depois fazer a parte quant com formulários, né? A gente está... Eu espero que ano que vem saia o artigo, já era para sair esse ano, mas está um pouquinho atrasado. Tá? Então, assim, quer dizer, eu acho que hoje o desafio é você olhar para essa literatura, né? Entender a complexidade, que não é 3 bolinhas uma em cima da outra, né? Que é como a gente vê, né? Não é aquela coisa lá do texto de 2000, né? Que tem uma série de desenvolvimentos que aconteceram ao longo do tempo, tem uma série de caminhos em aberto para quem quer pesquisar nesse campo, né, nesse tema, e tem muita gente fazendo isso pelo mundo inteiro, né, não precisa necessariamente botar o nome de Triple Helix, mas tem outras nomenclaturas, tá? E que tem muita discussão aí pela frente, né? Quer dizer, a partir do momento que você botou aí, né, vários atores que têm uma perspectiva de se buscar um desenvolvimento, uma transformação regional, você tem um amplo leque aí de possibilidades, né? Que você tem os processos aí de
geração, apropriação, transmissão, transformação e uso de conhecimento, né? Você tem uma série de possibilidades, tá bom?